paz. Sou o Padre Durvano. Nesse final de semana, a igreja celebra o quarto domingo da Páscoa. Esse é um domingo conhecido por nós como o Domingo do Bom Pastor, ou do Belo Pastor. No ano de 1964, o Papa instituiu esse domingo como Dia Mundial de rezarmos pelas vocações. Vocações sacerdotais, vocações religiosas, ou seja, toda vocação que tem a missão de ser pastor, pastora, ou seja, de cuidar do rebanho, cuidar das pessoas. Então o Papa Paulo VI instituiu este domingo, então hoje aproveitemos também para rezarmos pelas vocações. A nossa liturgia da igreja, ela é dividida em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C. Cada ano litúrgico, nós rezamos um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. Neste ano A, vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 10. E ainda nem vai falar de bom pastor, mas da porta das ovelhas. A partir do ano que vem, do versículo 11 desse Evangelho de João, nós já vamos ouvir falar de Jesus como bom pastor. Outra característica interessante é poder ver que São João, ele nos apresenta uma figura de pastor diferente do Evangelho de São Lucas, apesar que a imagem do pastor é uma imagem bíblica muito, muito antiga. Os reis eram considerados pastores, sacerdotes, pastores, então já é um termo conhecido desde o Antigo Testamento. No Evangelho de São Lucas, que fala da ovelha perdida, nós temos uma imagem do pastor que carrega a ovelha nos ombros. É um tipo de cuidado. Porém, ela pode também gerar dependência de ser carregada. Para São João, o pastor, ele é aquele que cria consciência na ovelha. A ovelha o segue livremente. A ovelha é aquela que tem condições de discernir, de escutar a voz do pastor e poder escolher por ele. Então a ovelha aqui, ela tem também responsabilidade, ela escolhe, ela é livre para escolher, né? Ninguém pode fazer uma escolha obrigatória, obrigado, né? Nós escolhemos a liberdade que Cristo nos concede. E hoje, nesse Evangelho de São João, ele fala que ela é a porta pelas quais as ovelhas entram e saem, porque escutaram a sua voz. Mas ele também fala de outros que não entraram pela porta, usaram um desvio, um outro caminho, pularam a porta. Esses não são chamados por Deus a ser pastores. Eles querem aproveitar do povo. São ladrões, são assaltantes. É interessante que a ovelha, ela tem, vamos chamar assim, de algumas características para distinguir a voz do pastor. Ou melhor, para reconhecer o pastor. A primeira delas é o cheiro. A ovelha reconhece o pastor pelo cheiro. O cheiro tem a ver com convivência. O pastor convive com as ovelhas. O Papa Francisco fala muito disso, né? Que nós devemos ter cheiros de ovelhas. Então a primeira coisa é essa. O pastor tem cheiro das ovelhas, as ovelhas reconhecem o cheiro do pastor. A segunda coisa é que a ovelha reconhece a voz do pastor. Por isso que o pastor chama as ovelhas do Evangelho pelo nome. Não é uma massa que o pastor chama.
mas o pastor chama pelo nome, porque quem chama pelo nome quer dizer que conhece a pessoa, conhece a história dela, conhece a sua identidade, a sua individualidade. Esse é o pastor, nos chama pelo nome. Então as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Existem ainda alguns sotaques, alguns pastores que até colocam o nome em cada ovelha, e elas vêm ao chamado daquele pastor que chama às vezes também cada uma pelo nome, pelo timbre da voz. E as ovelhas então, sentindo o cheiro do pastor, escutando a sua voz, distinguindo-a de outras vozes, vão seguir os passos do pastor. Mas também pode acontecer que as ovelhas, nós, nos afastemos. Mas também pode acontecer que a ovelha, que a ovelha se afaste do pastor. A ovelha que se afasta do pastor, ela perde o cheiro do pastor. É assim também a pessoa humana que se afasta de Deus. Quando distantes de Deus, nós vamos nos afastando daquilo que Deus nos criou, de sermos imago Dei, imagem e semelhança dele. E aí nós vamos nos assemelhando com tudo que não é de Deus. A ovelha que se afasta do pastor, ela perde o cheiro. Perdendo o cheiro, ela não sabe distinguir aonde ele está e vai por outros caminhos. A ovelha que se afasta do pastor, ela não reconhece mais a sua voz, porque está distante. É como a pessoa que está longe da voz de Deus, ou seja, deixa de ouvir a sua palavra, a palavra dele não se torna mais íntima de nós, e aí assim, qualquer voz serve. Para quem não escuta a voz de Deus, qualquer voz nesse mundo cheio de vozes falsas, que enganam, é caminho. E quem está seguindo vozes erradas, vai estar num caminho errado. E não vamos estar seguindo os passos do verdadeiro, do belo, do bom pastor, que é Jesus. Nas ovelhas, quando ela se afasta do pastor, o pastor vai buscá-la. Isso que é bonito, isso é misericordioso. Deus também, quando a gente se afasta, ele dá um jeito de nos buscar, seja através de pessoas, seja através da igreja, ele vai nos buscar. Pode parecer um pouco radical, mas existem situações que quando a ovelha se afasta e o pastor a encontra, ele fere o calcanhar, fere a perna da ovelha, como se fosse quebrar a perna dela. E aí o pastor, ele tem um cajado que ele faz uma volta em cima dele. Esse cajado é próprio para colocar no pescoço da ovelha e trazê-la de volta. Quebra a perna dela, fere a perna, com o cajado, traz ela para perto de si. E ali o pastor vai cuidar dela. Nesse cuidado, a ovelha vai voltar a sentir o cheiro do pastor, vai reconhecer a sua voz. A ovelha volta então a seguir os passos do pastor. Em alguns lugares existe um redil onde todas as ovelhas ficam, mas cada uma é de um rebanho próprio, de um pastor. É como se fosse chegando no fim da tarde, os pastores vêm com as suas ovelhas e as deixam nesse redil. No dia seguinte de manhã, o pastor vai chamá-las. Elas identificam a voz daquele pastor, o timbre da voz, o jeito dele chamar, de cantar. E naquele grande redil com várias ovelhas, quando aquele pastor chama, só saem do redil as ovelhas que são do seu rebanho. Por isso
isso nós devemos ficar perto de Deus, perto desse pastor, para reconhecermos o seu cheiro, a sua voz e seguir os seus passos. Você que por algum motivo está longe de Deus, é tempo de voltar. O Evangelho de hoje, ele tem outras coisas que dariam para nós estudarmos em um outro momento. São João não fala tanto de redil, ele fala mais de pórtico. Então é muito provável que nós estamos aqui no templo. Tem uma grande crítica àqueles líderes, pastores religiosos, que também não cuidaram do povo. E Jesus é aquele então que vem como verdadeiro pastor também para libertar. Que nesse domingo do Bom Pastor, Jesus te abençoe. Rezemos por aqueles que sentem o chamado vocacional, nesse ano vocacional da igreja, para seguir os passos do Bom Pastor. Rezemos por aqueles que já estão, que já responderam o chamado, para que o Senhor também os sustente. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.